Paz do Senhor, nação Cojade, nação Caade. Glória a Deus. Grandes coisas estão acontecendo aqui desde a manhã. Coisas extraordinárias. Nós continuaremos clamando, gritando, falando, esbravejando se possível. O que tem sido falado desde a parte da manhã aqui. Jesus é a salvação, Jesus cura, Jesus é o milagre. Aconteça o que acontecer, nós continuaremos clamando isso. Oh, nação Cojade, você precisa continuar fazendo isso. Falar que Jesus continua salvando, Ele continua fazendo milagres, Ele continua sarando feridas. Convido você a meditar 10 minutinhos, Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então a nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Do capítulo 2, o versículo é o 14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse. Nós não vamos ler o restante. Mas o primeiro texto mostra uma igreja reunida, apóstolos que em algum momento estavam ociosos. Pessoas que, mesmo estando com Jesus, chega um momento em que eles queriam ver o reino de Deus, ou o reino de Jesus se manifestando sobre Israel. Pessoas que estavam se preocupando com o material, com o que poderia acontecer agora no momento. Homens, mesmo dentro da casa de Deus, sendo igreja, perto de Jesus, que passavam por algum momento por um tipo de ansiedade. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer o seguinte: olha, não compete a vocês, não cabe a vocês saber dessas coisas, porque o Pai marcou com a sua própria autoridade esta ocasião. É interessante que a partir deste momento, estes homens, eles obedecem, a palavra cura, Jesus fala com eles, e eles se mantêm de pé, eles têm paciência, eles entendem a palavra de Deus, eles são curados dessa tal ansiedade. E no capítulo 2, versículo 14, Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta, Pedro não se levanta só, porque 11 se levantam com ele. Deixa eu te dizer, nação Cojade, Caade, se há algum tipo de ansiedade nos dias atuais em que você está vivendo, a palavra de Deus cura. Jesus cura. E quando Jesus te cura, Ele te cura para manifestar o reino de Deus, porque é justamente isso que Pedro vai fazer no capítulo 2, versículo 14. Pedro se levanta manifestando, pregando o evangelho. E com ele, mais 11, uma igreja atrás, mais de 100 pessoas orando, clamando. No capítulo 3 de Atos, Pedro agora já manifesta algo diferente, começa a acontecer os milagres através dos apóstolos.
E o interessante disso é que, primeiramente, quando Pedro é curado, ele manifesta um evangelho pregando sobre Jesus. Depois ele pega um evangelho que Jesus faz, que Jesus cura. Isso me mostra algo, meu irmão, nação Cojade, Caade. Você é curado, você foi curado esta manhã, você está sendo curado neste momento para manifestar o reino de Deus. E não importa, porque muitas das vezes o milagre não vai vir primeiro. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, manifeste primeiro o ID. Porque o teu mover, ou o teu combustível diário é o ID, não é o milagre. A manifestação primeiro tem que ser o ID. Depois os milagres começam a acontecer, porque tem momentos que não vem primeiro o milagre. E tem momentos que nós esperamos primeiramente os milagres. Final do capítulo 2, pessoas aceitam Jesus. Capítulo 3, capítulo 4, quase 5.000 almas. Capítulo 4, Jerusalém está tomada com o poder de Deus, o evangelho é pregado, toda Jerusalém é manifestada, o evangelho. Homens que em algum momento estavam ansiosos, de repente uma cidade inteira ouve o evangelho por homens que estavam, de certa forma, doentes espiritualmente ou psicologicamente. Jesus cura. Jesus cura. Nós continuaremos clamando, nós continuaremos gritando isso. O nosso combustível é o ID, mas Jesus faz milagres. Jesus te curou hoje, nós cremos nisso. Tem coisas extraordinárias acontecendo aqui nos bastidores. Você não entendeu ainda, mas este dia foi marcado para mudar a tua história. Aleluias, glória a Deus. E eu finalizo dizendo: você foi curado, você está sendo curado para manifestar o reino de Deus aonde você estiver. Josias, orando conosco. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, nação Cojade, nação Caade. Meus irmãos, antes de nós orarmos ao Senhor, eu gostaria aqui de perguntar se você já compartilhou essa live. Estou vendo aqui, Edna Lemes, você já compartilhou, Edna? Rita Alves, Ana Paula, Sandra Lima, Silvana, Nilza, Agnaldo, em nome de Jesus, seja um agente evangelizador através do seu Facebook. O seu compartilhamento pode trazer salvação a uma família inteira. O seu compartilhamento pode levar a mensagem de salvação a alguém que está desesperado, a alguém que não sabe mais o que fazer. Através do seu clique aí, do seu compartilhamento, essa live vai chegar em muitas casas onde o evangelho ainda não é o que determina as regras de vida dessa família. Eu quero te desafiar, eu quero te convidar. Eu não estou pedindo para você compartilhar para que a equipe que está aqui trabalhando seja glorificada, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. Compartilhe, curte, marca alguém que está precisando ouvir a respeito da palavra do Senhor. Nós vamos para um café teológico daqui a pouquinho, vamos falar a respeito de palavra salva, palavra cura, palavra liberta. Seja agente de transformação, seja um pregador do evangelho sem sequer sair da sua casa. Eu quero te desafiar aqui, Luiz Fabiano, compartilhe, Janaína, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, em nome de Jesus. Vamos fazer aqui que mais pessoas possam se encontrar com a palavra de Deus. Estamos falando de evangelização, e a evangelização começa numa atitude muito simples. No momento em que nós estamos, você não pode convidar ninguém a ir à igreja, mas você pode convidar alguém a assistir essa live e ser edificado e ser transformado pela palavra do Senhor. Meu tempo aqui já está se esgotando, nós vamos orar, e eu quero que neste momento você interceda pelos missionários que estão no campo, você interceda
pelos lugares que ainda não foram alcançados pela palavra, que você possa interceder nesta tarde, aleluia, com alegria, com vigor, com convicção de que Deus ainda responde a nossa oração, de que Deus ainda faz milagres, de que Deus ainda salva, cura, liberta, transforma e nos deixou a viva esperança, aleluia, de que Ele virá buscar a sua igreja. Feche os seus olhos, estamos numa live de consagração e oração. Curve a sua cabeça aí na sua casa. Se você tiver oportunidade, dobre o seu joelho e vamos falar com aquele, aleluia, que está no controle de todas as coisas, porque Ele jamais perde o controle, aleluia. Deus eterno e santo, estamos diante de Ti, meu Pai. Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, no mesmo clima de louvor, no mesmo clima de adoração. Senhor, visita, meu Pai, os campos missionários, visita, Senhor, cada um daqueles que se dispôs a ir, Senhor Jesus, que entregou, ó Pai querido, a vida por completo, Senhor, a esta obra tão gloriosa, a qual o Senhor nos chamou, meu Pai, que cada lar, ó Deus querido, cada Facebook destes que estão nos assistindo agora, seja um campo de evangelização, seja um campo missionário, seja um celeiro, meu Deus querido, da pregação do Evangelho. Senhor, nos dá ousadia, nos dá graça, Senhor, que não venhamos nos esconder na nossa fé, mas venhamos proclamar, ó Deus querido, que há vida no Senhor, que há, meu Deus querido, salvação, que há libertação, que há transformação no Teu nome. Senhor, nós cremos num Deus vivo, num Deus maravilhoso, num Deus poderoso, que é capaz, ó Deus querido, de fazer coisas que às vezes nós não compreendemos. Que esta live chegue naquela casa, Senhor, onde o desespero se encontra, onde a agonia, Senhor Jesus, pelos problemas financeiros, pelos problemas de saúde tomou conta, mas que nesta tarde e nesta noite, Senhor, ó meu Deus querido, o Evangelho chegue neste lar e gere vida, gere transformação. Ah, meu Deus querido, muda a realidade dos lares, das famílias. Senhor, quantos lares destruídos, quantos casamentos, meu Pai querido, que estão chegando no fim. Em nome de Jesus Cristo, restaura, restaura, Senhor, restaura vidas, restaura famílias, em nome do Teu Filho amado Jesus. Traga libertação, ó Pai querido, por completo. Meu Deus e meu Pai, nós cremos num Deus que não se entregou, ó Pai querido, por qualquer outra razão mais importante que não seja, Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de sermos chamados Seus filhos, de sermos religados ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos que esta live alcance vidas e traga, Senhor, transformação, pelo poder e glória do Teu nome. Nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, neste momento em que nós estaremos aqui com o nosso café teológico, eu quero te convidar a fazer perguntas, eu quero te convidar a interagir nesta página, eu quero te convidar aqui a convidar alguém também, eu quero te convidar a se envolver, a se engajar, a desejar conhecer mais da palavra de Deus, porque o que nós estamos falando aqui, meus irmãos, não é uma mentira, não é uma balela, mas é a verdade da palavra de Deus, é a verdade que transforma. Então, eu quero que você neste momento compartilhe, curta, comenta e faça a sua pergunta. Tem dois caras aqui que vai conseguir resolver a sua dúvida. Se eles não resolverem, aí é só Deus para solucionar esse problema aí. A gente vai fazer esse café teológico com o Douglas e com o Silvio. E você tem liberdade de, através do Facebook, comentar e esclarecer as suas dúvidas para a glória do Senhor. Amém? Vamos iniciar então o nosso café teológico aqui. Vamos lá, meus irmãos aqui, Douglas e Silvinho, estão prontinho. Já tem xícara de café quentinho ali para fazer realmente ser um café. Vamos lá então? Deus abençoe, meus irmãos. Café teológico agora na sua tela do Facebook. Não esqueça de participar em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, nação cojadiana, CAAD, que bom poder voltar a estar com cada um dos irmãos, dos jovens, moço e moça. Que Deus abençoe
a sua vida, que Deus continue iluminando o seu caminho. Neste momento nós queremos agradecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito por esta oportunidade, pela iniciativa do nosso ministério, através da pessoa do nosso pastor Alcides Fávaro e também do evangelista Antoniel Afonso. Que Deus abençoe a vida da COJAD, da CAAD, também na pessoa do presbítero Pedro Maza, irmãos, amigos, companheiros. E você que está conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui no primeiro café teológico do ano de 2021 e o tema do nosso café teológico é cristianismo e pandemia. E eu já vou testemunhar, irmãos, pela primeira vez na história da COJAD, nós temos café. Está vendo como é que a coisa muda? Quando o pastor Silvio está aqui agora, a coisa muda, né? Se fosse só eu, não teria isso. Por isso que a gente pede o peso pesado, mas glórias a Deus. Deus, Ele é tremendo. Pastor Silvio, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos e amigos que nos acompanham durante todo esse dia, esse trabalho da COJAD, CAAD, todo o Ipiranga. Nós queremos tributar a Deus louvor e honra por mais um café teológico, a nossa participação, uma parcela de participação nesse movimento tão importante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ipiranga. Nós agradecemos ao pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, bem como todos os nossos vice-presidentes, pastor Leante, pastor Luiz de Oliveira, pastor Daniel Vieira Chagas, pastor José Lima Ribeiro e pastor Cláudio Ricardo pela ordem, por todo o trabalho, por todo o amparo que eles têm dado aos jovens. Nós temos pastores que têm esse trabalho com a visão jovem e louvamos a Deus pelos nossos pastores, bem como pelo nosso pastor setorial, pastor José Gomes, que também é um homem valente, um homem de Deus, que tem apoiado o trabalho com a juventude em todo o nosso setor aqui de Jardim Maristela. Mas, voltando ao nosso café teológico, louvamos a Deus porque o café realmente está dentro da xícara. Da última vez que aqui estivemos, tentaram nos dar aqui um café de cenário, né, rapaz? Uma xícara que não tinha nada, era Coca-Cola. Tinha Coca-Cola dentro da xícara de café. Vejam, os irmãos, como a palavra de Deus é fiel e a gente revela o profundo, oculto e escondido. E agora não, agora é de verdade, café gostoso, feito pela irmã Líbia Toledo. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Líbia. Vai a nossa paz aqui para a irmã Líbia. Deus abençoe a sua vida, minha santa. Meus irmãos, o tema do nosso café teológico esse ano, a gente orando a Deus, resumimos tentar trabalhar a ideia de cristianismo e pandemia. No ano passado, nós trabalhamos alguns temas, enquanto na questão teológica, pentecostalismo, o primeiro foi sobre o arminianismo, falamos pelo menos três cafés teológicos falando sobre arminianismo, depois nós falamos sobre pentecostalismo e periferia, e terminamos falando sobre... falamos sobre pentecostalismo, né, com Gutierrez Queira, depois falamos sobre música, né, e terminamos o café teológico no ano passado. Eu tive a grata oportunidade de estar com o irmão Silvio, depois com o pastor Tiago Pessoa, nós falando sobre a reforma protestante e o legado que a reforma protestante trouxe a nós. Mas esse ano, devido ao que nós estamos vivendo, sobre a questão da pandemia, a nossa intenção e o nosso trajeto esse ano é falar em relação à questão de cristianismo e pandemia, e mais notadamente, logicamente que a gente não vai caminhar aqui numa teodiceia sobre a questão do mal, a encarnação do mal, né, se foi Deus ou não foi Deus que criou o mal, e não é o nosso propósito, mas o nosso propósito, começando por hoje, é tentar entender que mesmo nós cristãos não estamos livres do sofrimento. Pelo muito contrário, o sofrimento é parte, sim, da vida do cristão. E logicamente que o cristão sofre por alguns motivos. E a gente quer então tentar entender o porquê dessa questão do sofrimento e também como o cristão deve se portar em meio à pandemia. Então eu trouxe
comigo hoje o pastor Silvio, que também é do núcleo da parte teológica da COJAD. Nós estamos trabalhando aí já desde o ano passado e tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Então, você que está nos acompanhando, que não curtiu, não compartilhou, então curte, compartilha e manda a sua pergunta aí. Eu não sei se o Guilherme, não sei quem vai anotar a pergunta, ou se a gente mesmo vai vendo aqui pelo o pessoal pode olhar aqui pelo WhatsApp. Então a gente vai vendo aqui pelo WhatsApp, tá? Nós temos a nossa live não é tão grande, né? Nossa live hoje são apenas de 40 minutos. Eu quero começar aqui levantando um texto. Vou levantar um texto aos irmãos, um salmo que eu estava lendo, pastor Silvio, aqueles livrinhos. Se vocês quiserem, tem muito livro que você pode baixar em PDF, entre eles livros sobre o coronavírus, de 3 escritores, né? 2 pelo menos é muito conhecido, que é o John Piper, né? Ele escreveu um livrinho, o pastor John Lennox também, se não me engano acho que fala assim o nome dele, John Lennox. Lennox, né? Uma coisa assim, John Lennox. Esse foi, o John Piper, ele foi produzido pela Fiel, o Lennox foi produzido pela CPAD, e tem o N.T. Wright também, que tem um outro livro, também falando sobre questão de pandemia, né? Eu li os 3, acho que o do John Lennox e o do Piper trabalham bem mais, apesar de serem umas visões um tanto diferentes, mas muito bacana, tem PDF, você que quiser esses livros, é importante que vocês tenham aí, mas eu quero começar com a fala do John Lennox. Ele diz o seguinte, que os livros dos Salmos são os livros onde nós temos o maior ensejo aí das questões de sofrimento, de tragédias, né, de perseguições. O salmista, quando ele ora nesse sentido, fazendo esse levantamento, falando da dor, do sofrimento, né, ele clama e fala, até muitas das vezes, de forma incisiva com Deus, né? Salmo 73, se não me engano, ele diz, por que o justo sofre, né? Por que o justo sofre enquanto o ímpio ele prospera? Então, os Salmos traz muito para nós, e pensando nessa live de hoje, eu quero começar com isso, já deixo aí como o Silvio a pergunta após o Salmo, né? Porque o cristão sofre, pastor Silvio, mas diz assim o texto, Salmo 46, estou lendo na NVI, tá, meus irmãos? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até o confim da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, amém. Pastor Silvio, para a gente começar aqui, a teologia divide o mal em 2 naturezas, né? O mal moral e o mal natural. E a pergunta para nós é, por que o crente sofre? Isso é simples, é uma coisa simples. Por que o crente sofre? Assim. O crente sofre porque o sofrimento vem a todos, tal como o sol é dado a justos e injustos, os justos não serão privados de sofrimento. Esse é o grande dilema no livro de Jó. Os amigos de Jó não conseguem entender isso, e eles
sofrem com Jó algumas noites, permanecem alguns dias e noites com Jó, tentando entender a causa do sofrimento, uma vez que eles sabem que Jó é justíssimo, porém não cabe na mente deles qualquer outra explicação além daquelas que eles têm culturalmente, né? De que se você faz o bem, você recebe o bem, se você faz o mal, você recebe o mal. É uma espécie de, como é que se chama isso? Agora não me... Uma espécie de... Questão de retribuição? Isso, uma a lei do espécie talião. de justiça retributiva, né? Isso. Eles então têm essa espécie de teologia, se é que a gente pode dizer isso, porque isso seria um anacronismo, dizer que havia uma teologia ali, mas eles entendem que o justo não pode sofrer. Então, se existe sofrimento é porque houve pecado. Da mesma maneira, ainda hoje as pessoas querem então achar uma explicação do porquê que o justo também sofre junto com o ímpio. Mas o que o Jó tenta dizer para os amigos ali no livro dele é a mesma coisa que hoje nós respondemos. A vida não é redonda. O próprio N.T. Wright fala isso quando ele fala do Jó, né? A vida não é redondinha como todo mundo quer, como os amigos do Jó querem e como as pessoas hoje querem, ao tentarem dar uma explicação escatológica para a pandemia ou qualquer outro sofrimento do mundo. A vida não é redondinha, não é? Então, nós temos sofrimentos, nós não temos resposta para tudo, e isso é o grande mistério da vida. O próprio pregador do Eclesiastes, ele diz isso, né, que Deus fez um dia em oposição ao outro, para que o homem nada descubra debaixo do sol. Ou seja, a vida é um mistério, e Deus não vai ficar esse Deus que vive o tempo inteiro livrando alguém que é da religião A ou B, não é o Deus do cristianismo. Por quê? Porque nós temos um texto que diz, nem ao seu próprio filho poupou, antes com ele. Então, é uma espécie de cosmogonia, né, das religiões antigas, de querer explicar tudo, Deus, a vida, a ética, a sociedade, enfim, de achar que o sofrimento está atrelado com algum desvio, né? Houve algum desvio ético, houve algum desvio moral, alguma coisa foi feita contra a divindade, como os leões começam a despedaçar os habitantes de Samaria, né? Olha, o Deus da terra deve ter um jeito certo de ser adorado, vocês não estão sabendo como adorá-lo. Era uma explicação daqueles povos. Ainda hoje as pessoas ainda acham que a vida é assim, você faz o bem, só vai vir o bem do Senhor, se você fizer o mal, só virá o mal do Senhor. E está aí o Jó para explicar para a gente que não é bem isso, não é? Nós estamos enterrando recentemente, aí, infelizmente, irmãos que são das nossas igrejas, Jardim Liar, e tantos lugares nós estamos vendo isso acontecer, pessoas que são fiéis, pessoas que temem a Deus, mas Deus não vai ficar o tempo inteiro cercando essas pessoas de livrarem-nas de sofrerem algum tipo de mal ou que elas sejam atingidas pelo Covid-19. Amém. Você está conosco aqui no Café Teológico Cojade. Nós estamos trabalhando a ideia da pandemia, cristianismo e pandemia. Você que tiver alguma pergunta, alguma questão, lance a pergunta para podermos responder. Se escapar de mim, o pastor Silvinho pega aqui. Se escapar do pastor Silvinho, tem 4 cidadãos lá em cima, abençoados, 4 cidadãos, pega aí, e aí vocês transmitem aí, porque pode passar, né? A gente pode passar. Pastor Silvio, nós citamos aqui N.T. Wright. Eu gosto muito do Wright, né? Ele é um pastor inglês, é um camarada que assumiu, juntamente após a morte de John Stott, ele assume, né, a cátedra, né, de John Stott, até mesmo na igreja lá na Inglaterra. E ele escreve um livro que é Deus e a Questão do Mal, um livretinho, 50 páginas. Estava lendo essa semana, dei uma sentada ali e consumi assim, as 150 páginas, assim, uma obra muito importante, muito legal de você ler. E o Wright, ele levanta a questão do mal moderno, né? Existia o mal anterior, como ele dividia, né? Como é que a teologia divide o mal? A teologia divide o mal entre mal natural, terremoto, catástrofe, né? E o mal moral. O mal moral é o homem, né? O mal moral é aqui. Nós temos a questão aí, como é que por muito tempo se dividiu, principalmente no mundo cristão, a questão do mal, cristão estadunidense, né? O leste é o mal, né? O comunismo é o mal, o capitalismo
é o bem. Em 89 acabou o comunismo cai, apesar que algumas pessoas ainda acham que o comunismo existe, mas o comunismo cai. E aí... Na faculdade a gente brincava que o mal vem sempre do norte. Né? Então o povo gosta disso. O pastor Abraão de Almeida dizia isso também, né? Desenhava o vermelho, vem do mal. E aí, a grande questão é que quando acabou o comunismo, que caiu o Muro de Berlim em 1989, em 91 nós temos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Quando o Gorbachev ele faz aquele discurso e diz, né, está encerrado aqui, levantou-se a ideia de que o fim da história tinha acabado, né? O bem venceu o mal e tudo estaria bem. Só que isso resultou em 11 de setembro de 2001, quando ataque o terrorista ao World Trade Center. E aí voltou a ideia do eixo do mal, e agora o eixo do mal foi outro, né? O eixo do mal seriam as outras religiões não cristãs, né? George W. Bush ele vai falar sobre isso. Mas o que eu quero trabalhar é que assim, o mal está presente. O mal está aí. Seja o mal moral, esse mal que é produzido pelos homens, seja o mal natural. Aqui vai uma pergunta, e essa pergunta ela é capciosa, para nós pensarmos. Qual é o papel de Deus na relação desse mal? Deus é quem provém o mal, Deus é quem fabrica o mal, e aí eu estou sendo bem capcioso mesmo, né? Ou o mal é uma consequência da ação humana, indiferente se seja o mal moral ou o mal natural. Lembremos também, por exemplo, o terremoto que aconteceu na Nova Zelândia, na Indonésia, onde se gerou uma tsunami e matou mais de 230 mil pessoas. Em 2011, nós tivemos outro terremoto, aí na cidade japonesa de Fukushima, onde tivemos ali mais, fora a questão nuclear ali também. Estou rapidamente lembrando algumas coisas aqui. E aí, né, qual é a participação de Deus? Não sei, acho que o irmão me compreendeu. Sim. A gente tem que tomar um cuidado para não cair na ideia da soberania, né? Sim, sim. O quanto que a soberania está envolvido ativa e efetivamente ou não. Que eu acho que é a grande discussão que a gente tem na escola reformada, quando ela vai falar sobre a questão de soberania, e aí desculpe eu ter te cortado, mas entra naquela ideia, então Deus é o proveniente de todas as coisas, sejam elas boas e sejam elas ruins. E a gente fica nessa questão, então Deus é o dono do mal, Deus permite o mal, para depois, mesmo que, para que Ele venha mostrar o bem depois. Mas não é isso que eu estou tentando... Sim, eu entendi. É que o mal ele é relativo ao bem. Então ele só é mal porque você conhece o que é bom, não é? Então a existência do bem, do sumo bem, exige que surja o mal. Nesse sentido, Deus cria o mal, não é? Quando tem qualquer ser fora da Trindade, aí a gente falou que não ia entrar em Teodiceia. Quando surge qualquer ser fora da Trindade ou da triunidade, há a comparação, porque dentro da Trindade não existe comparação. As três pessoas são perfeitas e não há comparação dentro da Trindade. Mas ao criar qualquer ser fora, existe a comparação do que é bom ao que não é aquilo. Então, eu acredito que o mal surge aí, dentro da comparação. E nesse sentido, quando passamos para o tempo e o espaço, ou seja, para a terra criada, saindo da eternidade agora vindo para a terra criada, existe essa situação de que nós temos dificuldade de entender como é que Deus participa desse mal, não é? A explicação da teologia está relacionada com a queda e com aquilo que Deus sujeita à terra, não é? Então, o mal do primeiro ser humano passa para toda a humanidade. O N.T. Wright vai ter um problema com a nossa explicação teológica com relação a isso, porque a gente não pode dizer isso, por exemplo, para alguém que está sofrendo de pandemia, perdeu o ser, e a gente dizer que tudo isso é culpa do pecado. Sim. Mas, na teologia, a gente só tem essa explicação, de que o primeiro homem, ele é o causador da desordem, não é? A desordem vem por causa da atuação do primeiro homem no Éden criado. Ele vai trazer maldição na terra,
vai trazer maldição para a sua espécie, e hoje nós vivemos uma decorrência daquilo que o homem mesmo produz. Então, nesse sentido, o mal moral e o mal natural está relacionado também porque a terra também foi amaldiçoada por causa do homem, não é? Então, o homem é causador da maldição por causa do seu erro, por causa do seu pecado, e há uma decorrência disso em toda a história. A gente pode perceber isso, que o ser humano está completamente envolvido na sua forma de entender Deus, das suas primeiras explicações, ou suas primeiras cosmogonias a respeito do mundo, estão todas relacionadas com o divino, com a desordem causada pela forma que o homem age aqui na terra. A Bíblia Sagrada não foge disso, a Bíblia também deixa claro que o mal é causado pelo próprio homem. E a terra produz seus cardos e seus abrolhos por causa do pecado humano. E o Cristo, quando o Cristo surge na história humana, na sua encarnação, ele também vai dar essa resposta em Lucas 13. Não é? Quando as pessoas estão ali, de certa forma, sem entender o mal que está acontecendo com aqueles que estavam prestando culto, e de repente acho que vem Herodes, né, e mistura o sangue dos que estavam prestando culto ao sangue do sacrifício que estava sendo feito, e aí eles ficam todos estarrecidos. Como é que Deus permitiu tamanha malignidade por pessoas que estavam praticando o culto? Né? Como é que alguém que está na prática do culto, Deus não livra? Deus deveria livrar quem está praticando o culto. E aí a resposta de Jesus é que o arrependimento é necessário. Aí vem a ligação com toda a raça humana, de que não existe uma explicação fácil, de que o arrependimento dentro da missão do Cristo é necessária para qualquer ser humano. Ele está dizendo, olha, não queiram responder de forma simplista a ideia do porquê que as pessoas estão sofrendo, seja de ordem natural ou seja de forma da violência humana. Ele trouxe os dois problemas ali, né? Tem a violência humana do rei, do Herodes, que mistura o sangue deles, e existe o desastre natural. O mal natural. Que é a queda da torre sobre do tanque de Siloé. E o que o Cristo responde é, olha, nem os que estavam oferecendo o sacrifício têm qualquer maldade ou mal maior do que qualquer um de todos vocês que aqui estão me ouvindo, e nem os que estavam debaixo da torre de Siloé praticaram qualquer mal maior do que todos os de vocês que estão me ouvindo. Por quê? Se todos não se arrependerem, de igual modo perecereis. Não que vocês vão perecer debaixo de torre ou que vocês perecerão na mão de Herodes, mas todos perecerão, porque o mal na natureza humana e na condenação da raça e da espécie humana no primeiro homem só pode ser desfeita pelo Cristo. Então, nesse sentido, o Cristo é a restauração do caos, da desordem, numa nova percepção do que seja bem e do que seja bom. Fora do Cristo, não existe qualquer redenção para esse mal, né? E tanto moral como natural, tudo está relacionado com Cristo, de acordo com o que ele está falando aí. O arrependimento é necessário, independente de como nós enxergamos o mal no mundo. Todo ser humano participa do que está na natureza, do que está no mundo, mas ele deve, de per si, compreender que ele não pode ser afetado pelo que está fora, mais do que aquilo que está dentro. Maravilha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é o Dia Nacional aí de consagração, de oração. Nós estamos levantando. Então não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar essa live. E você que tem pergunta, manda aí. Eu estou vendo que aqui está uma discussão, né? Enquanto um pessoal está, né, ali fazendo outras coisas, aqui está uma discussão, pelo menos no chat, sobre a questão da colheita. Né? Entrou aqui uma discussão que já plantou aqui a questão da colheita, a lei da semeadura, né? Caminhando aqui pela uma outra questão, a gente já chega dentro dela, mas vamos lá. Já tomou café? Café acabou, irmão. Se quiser trazer mais, a gente aceita. Bota mais café aqui. Jesus está providenciando. Olha, a obra. Irmão, se você não deu glória ainda aqui na live, dá glória na live, porque está saindo milagre aqui. Só Deus sabe.
Mas Jesus ele levanta uma questão dessa teologia, pastor Silvio, quando no capítulo 9 de São João, chegam para Jesus e trazem um moço que é cego de nascença. Alguns escritores dizem que ele não tinha a bola do seu olho, né? Que ele tinha nascido sem o globo ocular. Ou seja, e aí levanta-se uma pergunta, e a pergunta era: quem pecou? Remetendo o que já falou anteriormente, ou seja, se sofre é porque tem algum problema ali colocado, se sofre é porque você fez alguma coisa errada. E aí a gente já chegou, porque essa resposta, Jesus vai mudar a resposta, porque vai dizer para ele: nem ele nem o Pai pecou. Isso acontece para que o nome de Deus seja glorificado. E para nós aqui entra também uma questão, que é a questão da seguinte forma, né? E aí vai, não existe pessoa boa no sentido do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, moralmente dizendo, à luz da teologia, não existe pessoas boas. Existe uma regra moral, essa regra então qualifica se você é uma pessoa boa. Se você não mata, se você não rouba, né? Se você paga os seus impostos, se você não fala mentira, então você enquadraria no bom. E aí nasce aquela pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como nós cristãos podemos responder a uma pergunta dessa? E aí porque entra a pergunta da Manjane, né? A Manjane Arde, ela vai falando aqui, ela diz assim, ó: dentro do quadro geral da pandemia, a gente precisa entender a multidão que sofre, mas gostaria que vocês falassem um pouco sobre qual é esse limite. Existe limite? Até onde devemos socorrer, existe limite até onde devemos socorrer a multidão e esquecer de nós mesmos? Bom, não existe limite. Se o próprio Cristo entregou a própria vida, né, então não existe limite. Não tendo a vida por preciosa, né, disse o apóstolo. Ou Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então não existe limite. Não ter a vida por preciosa, acho que regula toda essa questão do limite. Se você não tem a sua vida por preciosa, não tem limite, né? Do que dar a sua vida em resgate de muitos, que dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o exemplo de Cristo é que, se você não tem a sua vida por preciosa, não haverá qualquer limite sobre o que você está fazendo. Agora, a questão da lei da causa e do efeito, eu estava tentando lembrar de uma outra coisa que você estava falando por último Bom, a questão da causa e efeito, ela vai ser a interpretação mínima que os povos terão, né, sobre essa questão, que você faz o bem, você vai receber o bem. Você faz o mal, você vai receber o mal. Então, Jesus trabalha essa regra de ouro, né? Isso, o que os homens vos façam, faça você também. Faça primeiro. Agora, ele mesmo ao explicar a questão do cego de nascença, ele está tentando mostrar porque o povo judeu sempre teve essa interpretação, essa lei de causa e efeito, que eu mencionei pelo Salomão, o sábio pregador do Eclesiastes. Ele vai tratar isso diversas vezes, vai entrar em choque também com as coisas que ele convive, vai ter dificuldade, Jó. Então, diversos outros personagens na Bíblia terão problema com essa lei. O próprio Cristo vai ter que lidar com ela, porque os judeus da sua época ainda interpretam a vida assim, de uma vida como se fosse tudo redondinho. Então, nós já mencionamos que não é assim que funciona, não é? Se a lei da semeadura fosse assim, seria legal, mas, por exemplo, e a terceira via da lei da semeadura que as pessoas se esquecem? A terceira via é a via em que você não planta, e aí você passa um ano sem ter plantado, e chega depois de um ano você quer colher, né? Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. E tem a questão de quando você não faz nada e também fica esperando por colher coisas que você não plantou. Também é uma parte da semeadura. Essa lei ela é mínima em qualquer cultura, mas a vida não é redonda. Então, o ser humano vai precisar passar por diversos momentos
em que ele deverá colocar, eu acho que é Ezequiel que fala isso, né, que colocar a sua mão por sobre a boca. Né? Nós teremos diversos momentos na vida em que a gente não vai saber explicar, nós não teremos resposta, o silêncio será melhor. O que os amigos de Jó fizeram por alguns dias deve ser o que nós fazemos também. Nós não devemos sair dando respostas prontas, que é o que o N.T. Wright respondeu no primeiro momento da pandemia, né? Que ele fala sobre a ideia do esperar sem esperança, que é a ideia de você não ficar dando expectativas para as pessoas. Você espera sem criar uma expectativa de que alguma coisa pode acontecer, porque pode ser que o que você não espera venha. Como disse também um outro texto da Bíblia Sagrada, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, existe essa questão da forma como nós interpretamos as Escrituras, mas nós devemos lembrar que as Escrituras estão dentro de um contexto do Antigo Testamento, falando sobre, por exemplo, vírus, né? sobre quando Deus envia uma espécie de vírus para lidar com o povo. Ele manda fome, espada e manda peste. A forma como ele envia isso para lidar com o seu povo não é a mesma como lida com a gente hoje. Então, é uma necessidade humana de querer uma resposta para aquilo que ele não sabe o que está acontecendo, que eu mencionei com você sobre a serpente, né? A serpente é a primeira personificação do mal, justamente porque ela vem de onde você não espera. Então, se você hoje nós não andamos mais por trilha, mas quem anda por trilha, né, quem vai pescar, quem ainda é do interior, passa pelo meio do mato, o medo de que uma serpente, uma víbora possa aparecer do nada é horrível. Você tem essa sensação de que você não tem domínio sobre o seu caminho à frente, e ela pode surgir do nada. Então o mal pode surgir do nada, e o ser humano, desejando ter controle de todas as coisas, que esse acho que é o maior mal da pandemia, que a pandemia tira do cristão também esse domínio das coisas. As certezas, né? A certeza. Nós criamos um monte de certeza, né? Eu sirvo Jesus, então se eu sirvo Jesus, eu tenho toda aquela certeza. Nós pentecostais temos muito disso também, né? Eu oro, eu jejuo, ando com a Bíblia aqui, então eu estou numa redoma que se eu disser tal coisa não vai acontecer, a gente usa isso, né? Sai em nome de Jesus, ou o sangue de Jesus tem poder. Né? Tem gente que, né, usou esses amuletos aí. O sangue de Jesus tem poder. E acho que isso resolveria todos os problemas, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Tenho para mim, pastor Silvio, que a questão da pandemia, como você muito bem explicou, que ela não veio de agora. A gente tem, por exemplo, a pandemia de Justiniano, que é a primeira grande febre bubônica. Nós temos uma anterior a ele, no primeiro século ali, onde foi uma peste que talvez foi varíola. Depois do século XIV, 1328, nós temos a grande crise do século XIV, onde se estima que matou aí 1/3 da Europa, entre 70 a 100 milhões de pessoas. Nós temos a gripe espanhola, né? Quem conhece, a maioria não sabe nem, né, não viu, é gripe espanhola porque foi os espanhóis que localizaram. Mas a gente precisa entender que nós estamos num caminho, né, e esse caminho muitas das vezes, como você bem colocou, ele não é desenhado certinho, não é um caminho reto, ele é sinuoso, há coisas que nós não conhecemos à frente. Deus é o Deus que conhece à frente, mas nós não conhecemos à frente, nós temos a visão limitada. E acho que essa tem que ser a nossa resposta de esperança, em saber que o nosso caminho é sinuoso, porém, o caminho de Deus ele é muito mais alto. Sim. Ele mesmo disse, né? Os meus caminhos não são os teus caminhos. Da mesma maneira como são mais altos os céus do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. É lógico que nós estamos vivendo no tempo e no espaço e vamos sempre querer dar resposta para as coisas que vivenciamos, não é? Então, se estamos vivenciando agora, como no tempo do profeta Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, cada um daqueles profetas inspirados por Deus davam respostas para a sua geração. Nós também devemos dar respostas para a nossa geração, desde uma interpretação correta das Escrituras. Então, a pandemia, Covid, como a gripe espanhola, bubônica e tantas outras aconteceram na história humana,
existe uma resposta para cada época, mas não nessa necessidade de querer achar um culpado, né? O mal existe, o ser humano é responsável pelos seus atos, então existe realmente um vírus e o homem é participante da proliferação desse mal. A forma como ele pode ou não ser controlado está envolvido com as nossas ações. E eu até me lembro de uma situação, não sei se você lembra, isso aconteceu acho que em 2000 e... me lembro se foi em 2010, ou antes disso, quando o Papa Bento XVI, o Josef Ratzinger, visita Auschwitz na Alemanha, e aí ele se coloca diante do muro, né, de Auschwitz, e ele faz a pergunta lá que todo mundo faz quando vai diante da cerca lá, né? Deus, onde tu estavas quando tudo isso aconteceu, né? Meio que tentando ser solidário dos que sofreram no Holocausto, por exemplo. E aí o jornal que narra esse fato diz que ele nem orou na língua dele para não ser mal visto pelos judeus, né? Pois ele é alemão. Então ele orou em italiano e fez a pergunta em italiano e tal. E aí, passado um tempo, Henry Sobel, que era rabino por São Paulo naquela época, hoje já não vive mais, mas ele fez uma resposta num site, no blog dele. Ele respondeu assim, ele respondeu que pro Papa da seguinte maneira: permita-me responder-te. E aí ele começa a dizer que certa vez o Messias estava indo de Jerusalém para Roma, e aí ele encontra um mendigo à porta de Roma, e aí diz que esse peregrino pergunta para esse mendigo: quem é você? Ele diz: eu sou o Messias. Aí ele pergunta para o Messias: Messias, num mundo com tanta fome, com tanto sofrimento, com tantas doenças, o que fazes aqui à porta de Roma? E aí ele diz que o Messias responde para o peregrino: eu estou esperando por você. Aí ele diz: mas como assim? Esperando por mim? O Messias: eu estou esperando para te perguntar o que é que você está esperando, né? Então ele descreve perguntando: olha, onde é que estavam os médicos quando o Holocausto aconteceu? Onde estavam os advogados onde o Holocausto aconteceu? Onde estava a igreja quando o Holocausto aconteceu? Onde estavam os homens poderosos dos outros países que nada fizeram quando o Holocausto aconteceu? Ou seja, o ser humano quer sempre terceirizar as suas responsabilidades com o sagrado, com o divino, quando na verdade a pergunta a ser feita não é onde estava Deus, a pergunta é: onde estão os homens? Onde estão os homens enquanto tudo isso está acontecendo? Onde estavam os líderes de Estado quando a pandemia se desencadeou? Onde estavam cada um deles quando tudo começou a se proliferar? Onde estavam, por exemplo, o governador do estado de São Paulo quando permitiu o carnaval, mesmo sabendo que a pandemia vinha vindo da Itália, já tinha passado por tantos países de forma destruidora? Então é muito fácil hoje as pessoas quererem colocar culpa no divino, no sagrado, sem que assuma cada um a sua responsabilidade. Ao invés de perguntar onde está Deus, perguntar onde estão os homens. Os homens são responsáveis pelos seus atos e nós devemos nos conscientizar disso. Cada geração exige resposta, mas devemos lembrar que nós somos participantes dessa história e nós não somos aqui um monte de marionetes manipulados pelo sagrado, não é como se Deus estivesse orquestrando tudo como se fôssemos marionete. Existe uma ordem da soberania de Deus, mas existe uma participação humana. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao fim, tá? Faltam aí 3 minutinhos. Isso foi só uma palha, né? Uma palhinha, um momentinho, para que nós pudéssemos entrar nesse assunto que nós vamos explorar nos outros cafés teológicos. Tem várias perguntas aqui, vamos tentar, já respondemos alguma, né? Porque os justos sofrem, mandada pela nossa irmã Sônia Matos, né? O Alexandre diz assim: entendo que a lei da semeadura é infalível, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Já a nossa noção de meritocracia é equivocada, é achar que somos merecedores de alguma coisa X ou Y, quando na verdade não somos. Aqui entra a graça, certo, pastores? Acho que também
Aquela pergunta que você tinha feito, Já né? tinha feito Por que atrás. coisas ruins acontecem a pessoas, Pessoas boas. Teve uma imagem recentemente no Facebook interessante que a pessoa dizia, olha, a pergunta deve ser melhorada. Porque coisa ruim só aconteceu a uma pessoa boa uma única vez na história, que foi o dia que o Cristo foi crucificado. Exato, então nós estamos falando da graça. Quando nos posicionamos como cristãos, alguns olham para nós como se como se não houvesse sofrimento. Não sei se vocês também têm essa visão, mas às vezes percebo isso. Somos cristãos, sim, existem em nós uma esperança que o mundo não entende. Mas o cristão também é humano, também sente, sofre, chora, como qualquer outro ser humano. Então, qual é o limite? Abrir mão do sentimento, suplantá-los para entender os outros. A irmã Janiardi, acho que a gente colocou aqui, como cristão, a gente chora o luto também. A gente fica triste, a gente também tem, nós temos o direito, viu, irmãos? Você que está na live aí, você que está conosco também, chore o seu luto. Se você perdeu um amigo, se você perdeu um irmão, se você perdeu um pastor. Eu recebi essa semana uma igreja toda que eu conheci, morreram todos, do pastor a todos os obreiros. Foram todos, a igreja não tem mais ninguém, desceram todos. E vai dizer que isso nada aconteceu, vai dizer que isso é vontade de Deus? Não. Nós precisamos ali lamentar, chorar, né? Passar este luto, porque Jesus também chorou. Jesus chorou, não só pela questão da incredulidade, mas quando ele viu a Lázaro e viu toda aquela comoção que estava ali, Jesus humano também chorou. Ele se compadeceu da dor que estavam tendo ali. Não tem mais tempo, nós vamos caminhando, tem mais café teológico. Deus abençoe. Pastor Silvio, dá sua palavra final, agradece aí a todos e vamos prosseguir nesse dia de consagração. Não devemos esquecer do rico e do Lázaro, passagem que Jesus Cristo menciona, que o rico era responsável da sua riqueza e fazer da vida do Lázaro um pouco menos infeliz. E ele foi acusado disso. Somos responsáveis pelos nossos atos. Não percam os próximos cafés teológicos que teremos aí durante o ano, se o Senhor Deus nos permitir. Será sobre a mesma temática. Muito obrigado por estar até agora conosco. Compartilhem ainda as nossas lives. Nós temos muitas coisas boas ainda aqui para o restante da tarde. Faça um compartilhamento, abençoe outras vidas, compartilhe isso, envie para os seus grupos familiares. Tenho certeza que Deus tem ainda algo a fazer. Ajude a compartilhar, a promover aquilo que é bom. Quem curte apenas acha legal, compartilhe apenas que aquilo é muito bom e você precisa compartilhar. Então compartilhe e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja a bênção dele nos seguindo todos os dias. Amém.